Boa tarde a todos, sou o Viana Advogado e a nossa conversa de hoje é sobre os decretos de armas e a famosa liminar do Fachin, suspendendo parte desses decretos, a qual precisava ser referendada pelo plenário do STF e efetivamente foi recentemente e também foi acolhida. Tá? Agora, o que me chama a atenção é os pontos que eu vou passar agora. Note, na mídia está sendo veiculadas informações da seguinte forma. Estadão, há 2 dias atrás. STF tem maioria para manter suspensão de decretos de Bolsonaro que facilitam acesso às armas. Vamos lá. Valor Globo. STF forma maioria para derrubar decretos de Bolsonaro sobre armas. Guardou esse termo? Suspensão dos decretos. Guarde ele. Aí você vai lá no site do STF, pesquisa sobre o tema e vem. STF mantém suspensão de decretos que flexibilizam compra e porte de armas. Pois bem, note que fala-se muito em suspensão de decretos, ok? E na verdade o que ocorreu não foi a suspensão dos decretos. O meu compromisso aqui é com a verdade e eu vou trazê-la para vocês. Houve sim a suspensão de trechos desses decretos. Os decretos não foram suspensos por inteiro. Tá? Então fiquem tranquilos que as outras coisas inerentes ao decreto estão sendo válidas. Tá? Os pontos principais dos decretos que foram suspensos foi o seguinte. Com a vinda do decreto, para se adquirir uma arma de fogo, precisava de uma declaração de efetiva necessidade. Ao passo que agora, com a liminar, vai precisar comprovar essa efetiva necessidade. De que modo eu posso comprovar? Tá? Em pesquisas que nós fizemos junto à Polícia Federal e conversando também com outros advogados, nós chegamos aos seguintes documentos. Boletim de ocorrência que a pessoa vem sofrendo ameaça, boletim de ocorrência de que sua residência foi furtada ou roubada, boletim de ocorrência de que houve roubos e furtos nas adjacências de sua residência, ou seja, ali dentro do seu bairro, da sua localidade, da sua rua. Tá? E também, se a pessoa for CAC, ela pode juntar o CR dela. Tá? CAC é colecionador, atirador e colecionador, para quem não sabe. Tá? Se ele for CAC, ele pode juntar o CR. E somado a isso também algumas cidades que fazem um mapa da criminalidade dentro da sua localização geográfica ali, tá? E lá fica constatado por meio de estatísticas os bairros mais violentos. É um documento legal também de se obter e juntar nesse processo de autorização de compra de arma de fogo, tá? Pois bem, feitas essas considerações acerca da posse, já eu vou retomar algumas outras considerações, é preciso também suscitar os panos de fundo que os ministros do STF utilizam para justificar essa suspensão dos decretos. O primeiro ponto em específico é a iminência das eleições. Eles falam que para coibir a violência das eleições, houve por bem conceder essa liminar. Pois bem, senhores, ocorre que para se adquirir uma arma de fogo, a gente tem que fazer o teste psicológico, o teste de tiro, que leva cerca de 15 dias, isso sendo rápido, para a pessoa ir lá fazer o teste psicológico, o teste de tiro, uns 15 dias. Após os testes, você protocola o pedido na Polícia Federal e ele leva mais uns 15, 30 dias para sair. Feito isso, você pega a nota fiscal e faz o registro da arma de fogo ainda, que leva mais uns 15, 30 dias. Ou seja, é difícil acreditar que esse seja realmente o pano de fundo, porque quando você adquirir essa arma, já vai ter passado as eleições, você vai estar assistindo a Copa do Mundo. Então, é um argumento frágil, tá? Passado aí pelos nossos ministros. Somado a esse argumento, eles dizem que quanto mais armas tem na população, maior incidências de crime.
Olha, os dados estatísticos, até recentes, do Ministério da Justiça, pelo meio do Senasp, ficou constatado que é o seguinte: quanto maior o número de compras, aquisições de armas de fogo, os números de homicídios têm decaído. Então também é um argumento frágil, tá ok? Ademais, há que se ressaltar que em 2005 houve um referendo, né, perguntando à população: olha, vocês querem continuar? Vocês são de acordo com que seja continuado no Brasil o comércio de armas de fogo? E na ocasião, a população, por meio de 63% da população, ficou referendado que sim, nós queremos que continue o comércio de armas de fogo. Ou seja, há que se respeitar a vontade da população, tá? Há que se respeitar, não é somente o direito à arma de fogo, é o direito à liberdade. Tá? Nós estamos falando de algo bem maior, é o direito à liberdade. E também há que se assinalar que nós estamos falando de um direito primitivo, um dos maiores direitos da humanidade, que é o direito à vida. Você ter uma arma de fogo em casa não é para praticar violência, e sim para defender a sua vida, a da sua família, a do seu patrimônio. O seu lar é sagrado, ok? Então, há que ser respeitada essa liberdade e esse direito à vida que nós temos. Não é incomum. Eu falo por experiência própria. Eu pesquisei recentemente e vi um grande número de reportagens que relatam idosos que vão ter a sua casa invadida por meliante e vai lá e se defende por meio de arma de fogo. Você acha que um idoso ia conseguir se defender de 2, 3 meliantes entrando em sua casa se ele não tivesse um instrumento de equivalência de forças? Ou seja, a arma de fogo muitas vezes é necessária como um instrumento de equalização de forças, tá? Voltando aos pontos do decreto, tá? Feitas essas considerações sobre os argumentos, há que se assinalar que eles efetivamente determinaram a redução do número de munições que pode ser adquirida por quem tem a posse de arma de fogo, tá? Ou seja, atualmente a pessoa está impossibilitada de comprar munição para treinar, Ou seja, ou ela compra munição para deixar em casa guardada para se defender de uma eventualidade, ou ela vai e treina. Os dois não dá. Os dois não vai dar. Ou seja, a pessoa vai ter um instrumento de defesa em casa, uma coisa séria, uma arma de fogo, uma coisa que exige destreza, e ele não vai poder comprar munição para treinar. É um contrassenso, é um desrespeito à lei, ao Estatuto do Desarmamento, porque lá não fala isso, tá? Outro ponto também que ficou suspenso foram os calibres restritos, tá ok? Porém, há que se assinalar que há pessoas que fazem o controle de javali dentro do nosso país. E até mesmo para evitar o sofrimento do animal, são utilizados calibres um pouco mais fortes, tá ok? Você vai fazer o controle de um javali com 38, não perfura nem a pele, tá? Então é evidente a necessidade de calibres com força maiores. Então é uma coisa que foge à realidade nossa. É necessário que se tenha calibres mais fortes para um emprego específico, não é somente para forças especiais que precisam desse tipo de calibre. Ademais, há que se ressaltar a necessidade de calibres restritos para a prática esportiva. Note, o tiro esportivo foi o que trouxe a primeira medalha olímpica para o Brasil. Vamos respeitar isso, tá?
E ao restringir o acesso do atirador desportivo aos calibres restritos, a gente vai estar matando uma modalidade que se chama IPSC no Brasil, tá? Dentro do IPSC tem uma modalidade que chama Trigun. A pessoa utiliza 3 tipos de armas e completa um circuito que ele imita uma situação real, tá? E dentro desse circuito tem uma modalidade que se usa calibre restrito, que se usa o fuzil na plataforma R15 ou uma semelhante. Então, há que se respeitar essa liberdade de poder praticar o esporte de uma forma íntegra, de uma forma inteira, tá ok? E esses são os recados que eu tinha para passar para os senhores em relação aos panos de fundos que são utilizados pelos ministros do STF para justificar essas recentes liminares, e também passar as mudanças mais importantes que que foram efetivamente feitas com a vinda dessa liminar. Espero que tenham gostado do vídeo, deixa o seu like, muito obrigado e até a próxima.